Olá, turma do terceiro ano. Vamos ver aqui mais um assunto de genética, que é o assunto sobre síndromes cromossômicas numéricas, ok? Que a gente vai aprender sobre síndromes humanas que estão relacionadas à modificação no número de cromossomos humanos. Para isso, primeiro a gente precisa relembrar o cariótipo humano. O que é o cariótipo? É o conjunto de cromossomos da espécie humana, né, que é representado num total de 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos que a gente consegue visualizar aqui, a gente tem o seguinte: 44 deles a gente chama de cromossomos autossômicos, né, que são organizados em 22 pares. E um desses pares são conhecidos como os cromossomos sexuais, né, que podem ser o cromossomo XX, que dá a característica do sexo feminino, e XY, que dá a característica do sexo masculino. Os 44 cromossomos autossomos ou autossômicos, né, organizados em 22 pares, eles são comuns entre homens e mulheres. Então, no cariótipo humano masculino, a gente, além de ter esses 44 cromossomos autossômicos, a gente vai ter o cromossomo X e o cromossomo Y. Uma pessoa que nasce com cromossomos sexuais do tipo X e Y, ele nasce do sexo masculino. Enquanto que no cariótipo humano feminino, vamos ter novamente os 44 cromossomos autossômicos, porém, nos cromossomos sexuais teremos 2 cromossomos do tipo X e nenhum Y. Então, as síndromes cromossômicas numéricas, o que é que elas estão relacionadas? Estão relacionadas em que, em vez de um indivíduo nascer com 46 cromossomos, ele pode nascer com 47 ou 45, tá? E pode essas alterações ocorrerem nos cromossomos sexuais. Em vez de eles nascerem com 2 cromossomos sexuais, XX, por exemplo, podem nascer com 3, do tipo X, X, Y. Ou pode haver perda no número de cromossomos, tá? Que aí poderia nascer, por exemplo, com apenas um cromossomo X. O ganho, né, na verdade, a modificação na quantidade de cromossomos para mais ou para menos vai ocasionar algumas síndromes que a gente vai conhecer a partir de agora, tá? Ela provoca a perda ou o ganho do número de cromossomos, como eu já falei. Então, ela é uma alteração no número, uma alteração na quantidade do número de cromossomos. E a causa desse tipo de síndrome, ela é relacionada a um erro durante a meiose, que é um processo de divisão celular que a gente aprendeu no primeiro ano, que é responsável pela formação dos gametas, tá? Tanto dos espermatozoides como dos óvulos. E como é que isso ocorre? A gente aprendeu na meiose que, durante a meiose, os cromossomos duplicados, eles sofrem um processo de separação ou disjunção. Então, vamos observar esses cromossomos verdes aqui, né? Eles estão duplicados em um processo normal, onde eu tenho 4 aqui. O resultado final é que cada uma delas vai ter 2 cromossomos. Então, esses cromossomos eles vão se separar, vão sofrer a disjunção, a separação, ó, separa aqui, e cada uma das células fica com metade, tá? Então, é como se de 46 cromossomos, o resultado final, cada uma delas ficasse com 23. Já esse de baixo aqui, ó, é um exemplo onde não ocorre a disjunção, né? Em vez de eles se separarem, como a gente viu no processo normal, um deles não vai se separar. Não, o daqui da direita ele se separa, né? Mas o da esquerda não. O que é que vai acontecer? A célula originada, o gameta originado a partir daqui, vai ficar com 3 cromossomos ao invés de 2. E o de baixo vai ficar com 1. Então, se essas células daqui são óvulos ou espermatozoides e elas vão ser fecundadas, né, vão dar origem a um indivíduo, esse indivíduo ele vai nascer com alteração no número de cromossomos. Esse daqui vai nascer com um cromossomo a mais e esse daqui vai nascer com um cromossomo a menos, né? E isso vai ocasionar o que a gente chama de síndromes, né, de síndromes cromossômicas. E elas são classificadas em 2 tipos. Quando a modificação no número de cromossomos ocorre em cromossomos autossômicos, ou seja, em vez de nascer com 44, vai nascer com 45, a gente tem como exemplo a síndrome de Down. E essas alterações podem ocorrer nos cromossomos sexuais, né? Havendo o ganho ou a perda de cromossomos sexuais, e a gente tem como exemplo a síndrome de Turner e de Klinefelter.
Na síndrome de Down, talvez seja a síndrome mais conhecida nossa, ela é caracterizada com o ganho de um cromossomo no par número 21. Então, a gente observa aqui, né, o cariótipo de uma pessoa com síndrome de Down. E quando a gente vem para o par número 21 dela, lembrando que o par número 21 é um par de cromossomos autossômicos, por isso que ela é uma síndrome autossômica. Em vez dessa pessoa ter 2 cromossomos apenas, um par, ela tem 3. Por isso que a doença é chamada de trissomia. Tri significa 3, somia, cromossomos. Ela tem 3 cromossomos e esses 3 cromossomos estão localizados no par número 21. Não há qualquer alteração nos cromossomos sexuais, tá? Essa pessoa, ela pode ser tanto do sexo masculino como do sexo feminino, tá? E a alteração, ela ocorre nos cromossomos autossômicos. Então, essa pessoa, ela vai nascer com 47 cromossomos ao invés de 46 por causa do ganho desse cromossomo. Ela não vai ter 44 cromossomos autossômicos, ela vai ter 45 por causa desse cromossomo extra no par 21. E ela pode ser do sexo feminino, como a gente pode ver na imagem dessa menininha aqui, ou do sexo masculino. Não tem qualquer alteração nos cromossomos sexuais. E quais são as características dessa síndrome? As características dessas síndromes são, elas são bastante visíveis no rosto, né, como a gente pode ver. Então, no rosto, o que é que a gente consegue perceber de modificações da síndrome? Principalmente esses olhos puxados, que a gente chama de olhos oblíquos, né? A língua deles é uma língua grande, é uma língua maior que o tamanho normal, por isso que eles têm a fala meio embolada. A cabeça deles é uma cabeça pequena, né, e um rosto redondo. O cabelo é um cabelo bem ralo, bem fininho, tá? E tem muitas outras características, né? Tem também a questão de ter um certo comprometimento intelectual, então tem um pouco de limitação. Aprendem de maneira mais lenta, mas isso não os incapacita a trabalhar nem a estudar. São pessoas totalmente capazes de interagir, tá? E eles são pessoas mais desinibidas, mais brincalhonas, então tem menos o freio, digamos assim, da vergonha que a gente tem normalmente, tá? Mas são pessoas totalmente capazes de trabalhar e de estudar. Além disso, entre outras características, a gente tem que o último dedo da mão é um dedo menor e dobrado em relação aos demais. Nos dedos do pé, o primeiro dedo, né, o dedão, ele é separado dos demais dedos. No rosto, a gente também vê um nariz mais afilado e arrebitado. Ocorrem modificações nas orelhas e tem muitas outras características, tá? Então, somente a presença de um único cromossomo a mais no cromossomo número 21 causa todas essas alterações no indivíduo. E isso caracteriza a síndrome de Down. A próxima síndrome, que é a síndrome de Turner, ela é provocada, na verdade, pela perda de um cromossomo X. Então, o cariótipo de uma pessoa com síndrome de Turner, ela é o seguinte, em vez de ela nascer com 2 cromossomos X, ela nasce com apenas um. Então, a gente representa no cariótipo X e 0 pela ausência do outro cromossomo, tá? Então, se ela tem a perda de um cromossomo, ela não vai ter 46 cromossomos, ela vai ter 44, tá? Ela é considerada uma monossomia. Mono é um, somia cromossomo. Por quê? Tem um único cromossomo sexual. Por isso que ela é uma síndrome sexual, porque essa alteração no número de cromossomos é uma alteração nos cromossomos sexuais. Esse indivíduo, embora só tenha um único cromossomo X, como a gente pode ver aqui, ó, no cariótipo, esse aqui são os cromossomos, né, os 45 cromossomos, e ela só tem um cromossomo X. Ela nasce do sexo feminino, mas nasce do sexo feminino com muitas características atrofiadas ou reduzidas, que é o que a gente vai ver, certo? E a ocorrência existe um nascimento de menina com síndrome de Turner para cada 25 mil nascimentos de meninas. 1 para 25 mil. A cada 25 mil nascimentos de meninas, uma delas nasce com síndrome de Turner, certo? Então, o cariótipo dessa síndrome é 45 cromossomos, igual a 44 autossômicos, que nascem normais, e ocorre a perda de um X, então é X0. Dentre as características, a gente pode observar aqui nessa figura, ó, o tamanho dessa menina é um tamanho bastante reduzido, né? O tamanho máximo, geralmente, que elas chegam, mesmo na idade adulta, é de
1,5 m, então elas ficam com uma característica bastante infantilizadas, tá? Tem também aqui, ó, como a gente pode perceber, a implantação do cabelo ela é mais baixa. Percebam, ocorre mais cabelo na região mais próxima do pescoço. Elas também têm essa prega lateral aqui, ó, no pescoço, tá? É um pescoço que é um pescoço chamado de pescoço alado, porque elas têm essas dobras aqui das pregas laterais do pescoço. Além disso, da estatura baixa, como eu falei, são mulheres que não vão crescer muito, tem implantação do cabelo baixa, como eu falei, que é esse cabelo que cresce mais próximo da região do pescoço. São meninas que vão ser estéreis, então elas não vão ter a capacidade de gerar filhos, principalmente porque elas não vão menstruar. As genitálias delas são genitálias bem infantis, então não vai desenvolver pelo pubiano, né? E se desenvolver é muito pouco. Os ovários e o útero são atrofiados, né? São bastante reduzidos e atrofiados. O pescoço alado, como eu mostrei para vocês. E tem muitas outras características, ó. Podem apresentar problemas cardíacos, né? A aorta, que é uma artéria, ela vai ser mais apertada, né? Mais estreita. Vão ter dobras na pele do pescoço, como eu falei, algumas deformidades no pescoço, no cotovelo, perdão. As unhas são unhas pequenas, podem apresentar algumas manchas marrons na pele. O mamilo, ele é separado um do outro. O desenvolvimento dos seios também vai ser bem pequeno, vão apresentar seios pequenos e o tórax delas é um tórax largo. A síndrome de Klinefelter, ela ocorre pelo ganho de um cromossomo X a mais. Enquanto a de Turner é a perda de um cromossomo, essa aqui ela ganha um cromossomo X, tá? Então, são indivíduos que vão nascer com os cromossomos autossômicos normais, porém, em vez de nascer com um cromossomo X e um Y, ela vai nascer com um X a mais. Então, isso aqui também é considerado uma trissomia, porque tem 3 cromossomos sexuais ao invés de 2, que é um cromossomo X extra, tá? Então, ela também é uma trissomia. Esse indivíduo, embora tenha 2 cromossomos X, mas devido à presença do cromossomo Y, vai ser do sexo masculino, então vai ser um menino, mas também com as características masculinas bastante atrofiadas, tá? E a ocorrência é que, para cada 600 nascimentos de menino, um nasce com a síndrome de Klinefelter, certo? E qual é o cariótipo de uma pessoa com síndrome de Klinefelter? 47 cromossomos, né? Eles não têm 46 porque tem um X a mais. 44 autossômicos normais e os sexuais são X, X e Y, como a gente vê aqui, né? Não é nem só XX nem XY, é X, X, Y, devido à presença extra de um cromossomo X. Então, são meninos que vão ter as características sexuais atrofiadas. Então, o pênis e o testículo serão pequenos, tá? Como a gente pode ver aqui nessa figura. Vão atingir estaturas bastante altas, vão ter o braço bastante alongado, como a gente pode ver aqui nessas imagens, ó, o braço desses homens é bastante alongado. Vão ser também, ter a tendência de serem estéreis, então não vão conseguir ter filhos, né, produzir espermatozoides para terem filhos. Vão ter um certo retardo mental, um comprometimento mental, e também tem uma característica bastante interessante, que é o crescimento de pequenos seios na idade adulta, né, como a gente pode ver aqui nesse indivíduo, e o crescimento dos seios em homens nós chamamos de ginecomastia, tá? Os braços e as pernas são mais largas também, o quadril é mais largo, que é uma característica bastante feminina, né, do quadril alargado. Vão ter tendências a ter pelo no peito e tendência à calvície, e a barba ela é bem rala, tá? Isso aqui são outras características que eu ainda não havia falado, ok? Por fim, eu trago um quadro comparativo das 3 síndromes, certo? Síndromes cromossômicas numéricas, porque ocorre mudança no número de cromossomos. A síndrome de Down, de Turner e Klinefelter,
A síndrome de Down tem um cromossomo a mais, como a gente pode ver, e é uma trissomia no cromossomo 21, então é uma característica autossômica. E aqui eu trouxe 5 características, né, que é o comprometimento intelectual, os olhos oblíquos, a língua grande, a cabeça pequena e o cabelo ralo. Na síndrome de Turner, eu tenho uma perda de um cromossomo, que é um cromossomo sexual. Então, a pessoa vai nascer com 45 cromossomos ao invés de 46, tá? Esse aqui é o cariótipo dele. E trago algumas características: a estatura baixa, a implantação do cabelo baixa, são pessoas estéreis, com a genitália infantil pouco desenvolvida e os ovários atrofiados. Na síndrome de Klinefelter, eu tenho o ganho de um cromossomo, né? Então, ela vai ter no final 47 cromossomos e esse ganho é de um cromossomo X. Então, também é uma síndrome sexual, assim como a síndrome de Turner, porque essa modificação ocorre nos cromossomos sexuais. E como características, eu tenho uma estatura mais alta, os pênis e os testículos pequenos, são pessoas que vão ser estéreis, têm os braços longos e apresentam um retardo mental. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês e qualquer dúvida escrevam nos comentários, tá bom? Um abraço.